Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. A vida que é incessante, a vida que em todos os quadrantes do universo, ela existe constantemente. E hoje, neste dia de finados, dia em que dedicamos, em que foi escolhido no nosso calendário para relembrarmos os nossos mortos amados, aqui nos encontramos para falarmos não acerca de morte, mas para falarmos acerca de vida. Porque, como falamos anteriormente, a morte não existe. Para Deus, só existe vida, e vida em abundância. Conforme nos disse Jesus, em verdade vos digo, que aquele que guardar a minha palavra jamais morrerá. Então Jesus nos falou acerca disto, aquele que guardar, ou seja, aquele que praticar os meus ensinamentos, jamais morrerá. E aquele que realmente tem fé, tem esperança em relação ao futuro, segue a sua vida aqui no corpo físico de forma tranquila, de forma serena, porque ele tem certeza que a morte não existe. E é preciso que agradeçamos constantemente a Deus por isto. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus. E neste momento que possamos nos unir em pensamento pelos nossos mortos amados, por aqueles que nos antecederam este retorno à pátria espiritual, formando uma verdadeira corrente magnética de boas vibrações, rogando a todos que aqui nos encontramos que possamos ter força, saúde, paz, fraternidade, perseverança para seguirmos adiante, nos ajudando mutuamente. Iniciando os nossos estudos, as nossas reflexões para este momento, faremos a recitação de uma prece atribuída ao próprio Cristo, em que ele nos fala acerca dos nossos desencarnados, prece aos desencarnados, em que Jesus nos diz da seguinte maneira, dirigindo-se a Deus nosso Pai: Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiver, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que assim seja. Então, aqui nesta belíssima reflexão acerca dos desencarnados, Jesus rogando ao Pai, agradecendo ao Pai por todos aqueles que ele lhe confiou, e que ele foi devolvendo e vai devolvendo pouco a pouco ao plano espiritual, que assim também nós possamos nos comportar, porque aqui estamos no plano físico, vivenciando uma experiência humana, e aquelas que estão conosco
nesta trajetória, neste ponto da existência sem fim, eles não são nossos. Estão provisoriamente vivenciando experiências conosco. Então, os nossos filhos são empréstimos de Deus. Os nossos pais são empréstimos de Deus. Nós, na condição de filhos para com os nossos pais, também somos empréstimos de Deus, que Deus confiou-nos provisoriamente aqui juntos, para que possamos auxiliar Deus nesta transformação tão urgente e necessária. Então, aqui, iniciando as nossas reflexões, buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23º, que tem como título Moral Estranha, em que Jesus nos fala sobre aquela necessidade que precisamos aprender urgentemente acerca do plano espiritual, em que Jesus disse a um certo moço: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, conforme anotações de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, Jesus teria dito da seguinte maneira: ele disse a um outro: segui-me. E ele respondeu a Jesus: Senhor, permiti ir antes enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Então aqui Jesus diz àquele jovem que estava conversando com ele e que havia pedido para seguir Jesus, e Jesus disse: pode, venha, siga-me. No entanto, ele queria, em primeiro lugar, enterrar o seu pai que havia desencarnado. Senhor, permite, antes de seguir-te, que eu possa enterrar o meu pai. E aí Jesus, nesta simbologia, disse a ele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e você, por você mesmo, ide anunciar o evangelho. Então aqui Jesus, quando disse isto àquele jovem, àquele rapaz, àquele moço, não estava dizendo a ele que ele não devia cumprir este dever filial de enterrar ou de sepultar o corpo do seu pai. Não, de forma alguma. Aqui existe uma simbologia profunda, e conforme nos esclarecem os espíritos amigos, logo na sequência, no item número 8, aqui deste capítulo 23º de O Evangelho segundo o Espiritismo, então eles nos esclarecem da seguinte maneira acerca desta simbologia nestas palavras de Jesus. Então Jesus, quando disse àquele jovem: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, Jesus estava falando acerca da plenitude da vida, a vida verdadeira, que não é esta vida que nós vivemos aqui no plano físico, mas a vida verdadeira é aquela que nós vivemos e continuamos vivendo no plano espiritual. Então aqui os espíritos amigos, conforme anotações de Kardec, nos dizem assim, que a vida espiritual com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Então a vida espiritual não é uma vida diferente, não é uma vida apartada desta vida que nós vivemos aqui no corpo físico. A vida, ela é única, conforme a doutrina espírita nos mostra de forma clara e abundante. A vida é única, vivida em dois planos. Ora nós estamos aqui no corpo físico, ora nós nos encontramos no plano espiritual. Então a vida normal, a vida verdadeira, a vida que não cessa, é a vida do espírito. Sua existência terrestre, a minha existência terrestre, a nossa existência terrestre, não é senão transitória e passageira.
é uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem que quando Jesus disse: "Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos", Jesus também estava falando àquele rapaz e a todos nós que a vida verdadeira do espírito, comparando-se com esta vida que nós vivemos aqui no corpo físico, ela é a vida real, e que a vida aqui no corpo físico, para o espírito que aqui se encontra preso neste corpo físico, é como se fosse uma morte. Então, aqueles vivos verdadeiramente são aqueles que estão livres do corpo físico. Para o plano espiritual, a maioria de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, somos ou estamos na condição de mortos para a vida espiritual, a não ser aqueles que já colocam em prática a verdadeira vida. Então aqui eles nos falam desta forma, que a vida aqui no corpo físico é uma espécie de morte, comparando-se com o esplendor da vida espiritual. E ainda esclarecem que o corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia. Então, o corpo é uma verdadeira cadeia para o espírito. Este corpo prende-nos aqui à gleba terrena. E ainda eles dizem que o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria. Então, o respeito que temos e precisamos ter para com todos os mortos, e é por isso que hoje aqui nos encontramos falando acerca de vida, falando acerca dos nossos mortos amados. Então, este respeito que precisamos ter para com os mortos, os nossos mortos queridos, não se prende à matéria, não respeitamos pela matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. Então, quando você vai a um velório, quando nós formos a um velório, nós precisamos agir com respeito, com dignidade. Em especial, conforme eles nos explicam aqui, não é respeito para com aquele corpo que ali se encontra inerte em um caixão, mas pelo espírito que animou aquele corpo até recentemente, que ele agora se encontra ausente. E ainda ele diz que esta morte, comparando-se a vida no corpo físico e a vida no plano espiritual, é análoga àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquia. Então, este respeito, conforme eles nos dizem aqui, este respeito ao espírito ausente, o respeito ao corpo físico também, é análogo a nós respeitarmos os seus objetos, ou os objetos que ele usou ou que ela usou quando estava aqui no corpo físico. E aí eles encerram dizendo: é o que esse homem, aquele que conversou com Jesus e que Jesus conversou com ele, pedindo a ele que ele fosse pregar o reino de Deus. Então eles dizem que é o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Então Jesus está nos ensinando neste momento, continua a nos ensinar constantemente: não vos inquieteis pelo corpo físico, mas pensai antes no espírito. Ide você também ensinar o reino de Deus, ide você também dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, ou seja, no mundo espiritual, porque lá, somente lá, está a verdadeira vida. Então Jesus, quando orientou, quando pediu àquele moço que fosse pregar, que fosse falar acerca do reino de Deus, que não é aqui na terra, então ele estava dizendo a ele
para que ele pudesse informar as outras criaturas que a verdadeira vida não é esta vida que nós vivemos aqui no plano físico, mas a vida que continua pulsante e incessante no plano espiritual. Então aqui os espíritos amigos nos esclarecem desta forma. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, no livro Na Era do Espírito. Na Era do Espírito, no capítulo de número 13, nós encontramos uma belíssima mensagem de Emmanuel, que ele nos fala acerca destes mortos amados. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, através da psicografia de Chico Xavier. Então ele nos diz acerca destes mortos amados, nos diz sobre sofrimento que nós passamos quando nos separamos provisoriamente dos nossos entes amados. Ele nos esclarece, ele nos consola. Então ele nos diz da seguinte maneira, aqui neste capítulo de número 13, neste livro, Na Era do Espírito. Na Terra, diz Emmanuel, na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, prestemos atenção no termo que Emmanuel nos utiliza nesta frase, quando perdemos a companhia. Porque nós perdemos apenas a companhia momentaneamente. Nós não perdemos ninguém, porque não é nosso, não é propriedade nossa. Nós apenas perdemos a sua companhia física. E aí ele diz que quando perdemos esta companhia física, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Então, quando acontece isto conosco no nosso agrupamento familiar, perdemos a companhia de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente querido, de um amigo querido, sem sombra de dúvida que o nosso coração fica desse jeito, conforme Emmanuel nos fala aqui, como se o coração fosse arrancado do peito para que se fizesse alvejado com este sofrimento. E aí ele acrescenta que ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. Então nós temos ânsia de rever aquele sorriso ou os sorrisos que se extinguiram. Nós temos fome de escutar palavras que emudeceram. Muitas vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Então aqui nos esclarece Emmanuel desta forma e acrescenta que compreendemos, sim, neste outro lado da vida. Então Emmanuel nos fala que ele, estando do outro lado da vida, ele compreende desta forma, no outro lado da vida, o suplício. Ele compreende, e todos os espíritos amigos compreendem, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Então aqui ele fala acerca daqueles que estão ali no agrupamento familiar, no lar, vagueando e sofrendo, bem como aqueles que se encontram presos aos despojos físicos, ali no túmulo, no exíguo espaço de um túmulo, no cemitério, que continuam indagando por que aquilo aconteceu com ele, ou por que aquilo aconteceu com aquele ente amado. E aí Emmanuel nos esclarece ainda: se você está passando por semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora. Sem sombra de dúvida que todos nós estamos passando por isto.
Todos nós, com certeza, já perdemos a companhia de um pai, já perdemos a companhia de uma mãe, de uma avó, de um tio, de uma tia querida, de também um parente querido, de um colega de trabalho e assim sucessivamente. Em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, este período de pandemia, quase que todas as famílias foram atingidas de alguma forma. Hoje, conforme foi mostrado, já atingimos aqui no planeta Terra, de acordo com os registros oficiais, 5 milhões de desencarnes só pela pandemia. Então, quantas pessoas estão ainda aqui no corpo físico sofrendo esta separação momentânea? Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção que se você está passando por este suplício, por este sofrimento, acerena-te e ora, como saibas e como possas. Não existe uma receita de oração, não existe uma receita de como você deve e precisa orar. Então aqui ele nos chama a atenção como você saiba e como você possa. É preciso orar asserenando o teu coração, asserenando a tua consciência. E ainda ele diz, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que nos antecederam na vida maior. Então nós precisamos orar desejando paz e segurança. Paz e segurança àqueles que nos antecederam neste retorno, nesta viagem à vida maior, a vida do espírito, o plano espiritual. E ainda Emmanuel nos diz, lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Então você que já visitou um cemitério no dia de hoje, ou que ainda vai visitar um cemitério onde o corpo, os despojos físicos do seu ente ou dos seus entes amados foram depositados, então aqui ele nos lembra para que você lembre daquela criatura nesta condição de uma criatura ausente, mas uma criatura que não desapareceu de todo. Ela está invisível aos seus olhos físicos, mas ela continua vivendo, uma pessoa que não desapareceu para sempre, porque iremos nos reencontrar um dia. Então é por isso que ele nos diz, lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Ela não está de todo ou de toda ausente. Ela está apenas invisível aos teus olhos. Pode ser que espiritualmente ela esteja neste momento do teu lado, ou ligada magneticamente através dos fios do pensamento, através dos fios do amor. E aí Emmanuel segue dizendo que os que rumaram para outro caminho, outros caminhos além das fronteiras aqui do corpo físico que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Então aqueles que desencarnaram, eles continuam lutando, eles continuam amando, eles continuam sofrendo e realizando o seu processo de renovação. E aí Emmanuel pede, através desta mensagem, e também nos orienta de que forma nós devemos nos comportar. Nós precisamos enfeitar a memória daquele ente ou daqueles entes amados com as melhores lembranças. Não com lembranças de sofrimento e continuarmos sofrendo. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilidade
tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Então aqui Emmanuel nos fala acerca de conformação. Nós precisamos apresentar estas ideias para estes entes amados, ideias de conformidade com esta separação provisória e também apresentar a eles, através das nossas atitudes, o nosso amor para com eles e para conosco. E ainda ele diz: se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Então aqui ele nos orienta que se nós nos deixarmos vencer pela angústia, aquele ente amado, quando ele estiver em sintonia mental conosco, ele também sofrerá aquelas angústias, e ainda terá uma angústia maior, porque ele sobretaxará ou somará a sua angústia com as nossas angústias. E como nós sabemos, esses entes amados, eles continuam vivendo, eles continuam lutando, eles continuam sofrendo, eles continuam amando. Então é por isso que Emmanuel ainda nos pede: compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. É preciso que nos compadeçamos destes entes amados, nos comportando de forma equilibrada, para não fazermos estes entes amados sofrerem com o nosso sofrimento. É preciso vibrarmos amor, mesmo com saudade, porque saudade não significa sofrimento. Saudade deste ente amado que nos precedeu, mas precedeu este retorno à pátria espiritual, mas sem sofrimento, conforme ele nos lembra aqui, que possamos lembrar e enfileirar na nossa memória as melhores lembranças em relação àquele ente amado, com conformação em relação a esta separação provisória, e também com amor, porque, sem sombra de dúvida, é preciso que nos compadeçamos destes entes amados, porque eles continuam nesta romagem da renovação. E ainda ele diz: chora quando não possas evitar o pranto. Ninguém está aqui dizendo, conforme nos lembra aqui Emmanuel, que você não possa chorar. Chore quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma ou da alma. No entanto, converta quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho. Então você pode perfeitamente e deve viver e vivenciar o seu luto. Isto é necessário ainda para nós, este viver o luto. É preciso chorar, é preciso desabafar, mas sem melancolia, sem sofrimento. Mas é preciso, conforme nos lembra aqui Emmanuel, que convertamos estas lágrimas em bênção de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos, os nossos amados mortos entre aspas, porque eles continuam vivos, mais vivos do que nunca. Então, todos eles ouvem o nosso coração, ouvem o nosso sentimento na vida superior e estão sequiosos, estão saudosos de se reunirem conosco para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Então aqui Emmanuel encerra esta mensagem belíssima, nos falando que os nossos entes amados, eles estão do outro lado da vida, simbolicamente falando, nos esperando ali, sequiosos por se reunirem mais uma vez conosco, para que possamos trabalhar juntos no aperfeiçoamento nosso, de todos nós,
nesta procura constante do amor sem a Deus, porque na verdade não existe a Deus. O que existe, o que nós classificamos como sendo um adeus, aquele ente amado que deixa o corpo físico, em verdade é apenas um até breve, porque em breve nós voltaremos a nos reencontrar com estes entes amados. E ainda, neste mesmo capítulo 13 do livro Na Era do Espírito, irmão Saulo ainda nos lembra o seguinte, nos lembra da seguinte maneira, que os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do nosso desespero. Então aqui, esse espírito amigo nos chama a atenção que os nossos mortos amados necessitam e continuam necessitando de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do desespero que só serve para fazê-los sofrer. Então aqui, sem sombra de dúvida, estão corretas estas informações, estas orientações, porque quando nós nos encontramos aqui no corpo físico e nos deparamos com alguém que está em desespero por algum problema, se entrarmos em desespero também, não iremos ter condições de auxiliar aquela criatura que se encontra em desespero. Então, os nossos mortos amados também necessitam de nosso equilíbrio, de nossos bons pensamentos, de nossas preces, para que eles não entrem em desequilíbrio, porque o nosso desespero será o desespero deles também, o nosso desequilíbrio será o desequilíbrio deles também. E aí ele nos lembra da seguinte maneira, em especial aos corações das mães que amam incondicionalmente, que perderam provisoriamente este contato com seus filhos amados, contato físico. Então ele nos lembra, mães, sabeis que o vosso ou que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Mães, não se desesperem, porque os vossos filhos amados estão apenas do outro lado da vida, mas eles estão ligados e continuam ligados a vós. Eles todos ouvem o coração, o nosso coração, nesta vida superior. Os princípios espíritas, aqui nos lembram os espíritos amigos, através deste irmão, o irmão Saulo, que os princípios espíritas se confirmaram e continuam a se confirmar através das mensagens dos espíritos que sempre nos assistem. Então, os ensinamentos espíritas estão aqui para nos auxiliarem, nos consolarem, nos informarem acerca e confirmarem acerca da continuidade da vida. Porque todos nós que nos encontramos aqui na Terra, nós nos encontramos aqui em uma breve experiência. Todos estamos na Terra para uma breve experiência de vida material. Não somos aqui da Terra, todos nós que aqui nos encontramos, somos estrangeiros. Então, todos nós estamos aqui na Terra para uma experiência breve nesta vida material. Todos nós somos seres espirituais, provisoriamente vivenciando uma experiência humana, mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Os que partem antes de nós, concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Já não se trata mais de uma questão de crença, mas de uma certeza de milhões de vezes comprovada. Então aqui os espíritos amigos nos lembram que a continuidade da vida já não é mais simplesmente uma questão de crença, é uma questão de certeza, porque milhões e milhões de vezes
Isso já foi comprovada. E sem sombra de dúvida que, conforme os espíritos amigos nos orientam, nos esclarecem, morrer aqui no corpo físico não significa de uma forma geral e absoluta libertação. Não, de forma alguma. Que se você vive a sua vida aqui no corpo físico, se aprisionando através de atitudes equivocadas, através de ideias materialistas, sem sombra de dúvida que ao deixar o corpo físico, você não estará liberto. Eles nos orientam que se você realmente quer se libertar após a morte do corpo físico, é preciso que é preciso que você, é preciso que nós, através das nossas atitudes equilibradas aqui no corpo físico, nós estejamos constantemente nos libertando. Porque se assim nós agirmos, quando deixarmos o corpo físico, nós estaremos livres destas amarras, das atitudes desequilibradas. Então, se quer se libertar após a morte do corpo físico, comece a se libertar através das suas atitudes equilibradas. E aí encerram este capítulo de número 13 deste livro Na Era do Espírito, dizendo que todos nós precisamos compreender isso para não os perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Então aqui eles nos lembram que precisamos compreender e termos esta certeza da continuidade da vida, desta ligação mental que temos uns com os outros, para não fazermos eles sofrerem do outro lado da vida, através do nosso desespero, deste amor egoísta, em que queremos que eles, ou gostaríamos que eles continuassem juntos de nós. E aí encerra, eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então eles vivem e eles continuam vivendo e nos esperam para este reencontro, que será em breve. Mesmo que continuarmos aqui no corpo físico por longas décadas ou por algumas décadas, para o plano espiritual, isto é muito rápido. E aí, nós fechamos este parêntese aqui com este livro Na Era do Espírito, para fazermos ainda, antes de encerrarmos as nossas singelas reflexões acerca dos mortos amados, dos nossos amados, sejam consanguíneos ou não, que nos antecederam este retorno à pátria espiritual, lembrando mais e fazendo mais algumas citações e referências acerca desta morte entre aspas, porque o que perece é apenas o corpo físico. Então, no livro O Consolador, nas questões de número 146 até a questão de número 160, então 146 a 160, transição, que é o subtítulo, Emmanuel foi questionado de diversas formas acerca da morte. Mas iremos aqui fazer uma leitura rápida de alguns pontos, o questionamento e alguns pontos da resposta de Emmanuel na questão de número 147. Emmanuel foi questionado através de Chico Xavier, proporciona a morte do corpo físico mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Então, aqui Emmanuel foi questionado desta forma. Você, ao deixar o corpo físico, você irá se transformar abruptamente de uma hora para outra numa condição de anjos? De anjo? Será que eu, na condição em que nós nos encontramos, ainda de ignorância em relação aos nossos comportamentos equivocados, nós iremos mudar abruptamente desta condição de ignorância para uma condição de sabedoria, de uma condição de espíritos em provas e expiações, para uma condição de angelitude?
Então Emmanuel nos responde da seguinte maneira, que a morte não tem este condão de realizar milagres. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar, prestemos atenção neste conceito de Emmanuel acerca do desencarnar. E é exatamente isto que acontece. Não temos como contestar Emmanuel, porque é assim que acontece, porque desencarnar é mudar de plano, ou seja, plano físico para o plano espiritual. Então, desencarnar é mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes. Então, Emmanuel nos esclarece que desencarnar, ou seja, deixar a carne, é como se fosse uma mudança que nós realizamos, ou quando você, ou quando eu, quando nós realizarmos, de uma cidade para outra, de um estado aqui no nos nossos estados que compõem a nossa federação da República aqui do Brasil. Então você pode mudar de estado, você pode mudar de endereço de uma rua para outra, de um bairro para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro. Então a morte é, simbolicamente falando, é a mesma coisa. Você apenas está mudando do plano físico, retornando para a sua verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E aí Emmanuel ainda acrescenta, imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Não é pelo fato de ele ter saído da sua aldeia sem muito conhecimento e indo para uma metrópole moderna que miraculosamente ele vai ter todos os conhecimentos ali daquela metrópole moderna. Não, ele terá que trabalhar, ele terá que estudar para adquirir estes conhecimentos. E ainda ele diz que a alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Então, se um ente amado, seu, meu, de qualquer um de nós, deixou o corpo físico, não podemos ficar fazendo rogativas a ele ou a eles para que eles venham resolver os nossos problemas, achando que eles tenham virado anjos. Não, de forma alguma. Eles continuam a sua trajetória, a sua carreira evolutiva, porque desencarnar é como se você estivesse neste ponto, neste momento, e desse apenas um passo adiante e continua a sua trajetória. E aí Emmanuel diz ainda que os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela a janela estreita dos 5 sentidos. Então Emmanuel nos lembra que estes dois mundos, material e espiritual, eles se interpenetram, são ambientes coexistentes. Nós que aqui nos encontramos no corpo físico, nós estamos coexistindo com o plano espiritual, porque os espíritos que estão fora do corpo físico, eles estão aqui do nosso lado, eles estão conosco. Então o mundo espiritual, ele não está distante. Nós estamos inseridos no mundo espiritual, só que nesta parte mais grosseira, simbolicamente falando, para entendermos melhor, nós aqui nos encontramos nesta parte mais grosseira, mais materializada, esta parte mais densa, porque o espírito, este que vos fala neste momento, tem como extensão este corpo físico. Então é como se o espírito, neste momento, estivesse materializado neste corpo físico. Então este corpo físico é o instrumento que eu, ser imortal, tenho à minha disposição neste momento para trabalhar, para expressar as minhas ideias.
Mas quando este corpo físico que vocês estão vendo neste momento, através destes olhos que ainda são bem grosseiros, conforme nos diz aqui Emmanuel, não tem condições de enxergar a parte mais sensível, o plano espiritual. Então, quando este corpo que vocês estão vendo neste momento não tiver mais condições de servir como instrumento para eu que vos falo, que sou o Espírito imortal, ele cessará suas funções orgânicas, mas eu continuarei vivendo. Você continuará vivendo. Então é isso que Emmanuel nos chama a atenção aqui neste ponto da questão 147. Depois estudemos as questões 146 até a 160 do livro O Consolador. E ainda é importante nós lembrarmos aqui nas nossas reflexões palavras de André Luiz acerca da morte ou acerca do desencarnar, conforme ele deixou para nós, ele colocou aqui para nós nas suas ideias, através de Chico Xavier, aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, começando pelo livro Nosso Lar, porque aqui nós encontramos fartamente nesta obra de André Luiz, começando pelo Nosso Lar, e depois vem os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. Tem o livro também por nome Libertação, tem outro Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Então esta coleção, composta por 13 livros, esta obra de André Luiz. Então André Luiz, ao deixar o corpo físico, teve as suas experiências no plano espiritual e voltou nesta condição de jornalista do plano espiritual, através de Chico Xavier, para relatar-nos as suas experiências. E aí ele começa a relatar as suas experiências exatamente no livro Nosso Lar. Tem este título, que é o nome de uma colônia onde ele foi acolhido no plano espiritual, uma cidade no mundo espiritual. Então, na mensagem inicial deste livro, Nosso Lar, André Luiz nos fala sobre a vida. Não nos fala sobre a morte, porque a morte não existe. Então, André Luiz nos diz que a vida não cessa. Então, neste dia em que estamos lembrando os nossos mortos amados, pensemos desta forma, que os nossos mortos amados, eles não estão mortos. Eles estão apenas provisoriamente, para a maioria de nós, invisíveis aos nossos olhos carnais. Mas a vida não cessa jamais, conforme nos diz André Luiz. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então aqui André Luiz nos fala até de uma forma poética que a vida é fonte eterna, ou seja, a vida ela é incessante, ela é eterna, e a morte, isto que nós conhecemos como morte, é um jogo escuro das ilusões. É um jogo escuro das ilusões. E ainda ele acrescenta que cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Para muitos de nós, quiçá para a maioria, é uma operação demasiadamente difícil, principalmente difícil de aceitar esta separação momentânea, fisicamente falando. Mas André Luiz nos fala que este cerrar os olhos do corpo físico ou dos corpos físicos constitui uma operação demasiadamente simples. Quantas vezes nós já morremos aqui em corpos físicos ou em outros mundos? Com certeza, centenas, quiçá milhares de vezes. E aí ele acrescenta que permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, conforme acabamos de estudar nas palavras de Emmanuel, que a morte não nos traz nenhum milagre, não nos transforma miraculosamente. Então André Luiz nos fala que permutar
Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Não é pelo fato de você ter deixado o corpo físico que você se tornará um ser iluminado. Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade do trabalho constante para brilharmos a nossa luz. E aí André Luiz acrescenta, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. E ainda ele acrescenta o seguinte, que uma existência aqui neste imenso teatro da vida, neste imenso teatro que conhecemos com o nome Planeta Terra e que podemos ampliar esse teatro para o universo inteiro, o universo infinito. Então André Luiz nos fala que uma existência aqui no corpo físico é apenas um ato. Um corpo, uma veste. Então, um corpo físico é uma veste para o espírito, um instrumento para o espírito. Um século, comparando-se com a eternidade, um século é um dia. Um serviço significa uma experiência. Um triunfo significa uma aquisição verdadeira. Uma morte aqui no corpo físico, significa a oportunidade de um sopro renovador. Aí ele questiona, quantas existências em corpos físicos nós já tivemos? Desconhecemos, ainda bem que desconhecemos. Então, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, de quantas mortes necessitamos ainda? Então, André Luiz nos faz esses questionamentos. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e de quantas mortes nós ainda necessitaremos para realizarmos a nossa verdadeira renovação. E para encerrarmos as nossas reflexões, busquemos também em o Livro dos Espíritos, no capítulo de número 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então aqui Kardec dedicou este capítulo 3º do livro 2º de O Livro dos Espíritos para estudar este retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, morte do corpo físico. Então são as questões de números 149 a 165. Então, nestas questões, nós encontramos esclarecimentos acerca deste retorno da vida corporal à vida espiritual. E destacamos aqui nestas questões a questão de número 160. 160, porque muitos de nós ficamos preocupados. Nós que acreditamos, temos a certeza da continuidade da vida, quem nós iremos encontrar nesta alfândega que separa mundo espiritual e mundo material. Quem estará ali nos esperando? Simbolicamente, nós podemos imaginar o seguinte, quando você vai fazer uma viagem, quem te leva, via de regra, até a rodoviária ou até o aeroporto? Quem estará ali te esperando quando você regressar? Então, quando nós estamos encarnando ou reencarnando, quem nos leva até ali os limites possíveis, até nós nos ligarmos ao novo corpo físico, são os nossos entes amados, simbolicamente, como se eles estivessem nos levando à rodoviária ou ao aeroporto para uma viagem. Quando nós retornamos desta viagem, quem estará ali nos esperando, via de regra, são aqueles entes amados que nos antecederam
este retorno. Então aqui, na questão 160, 160 do Livro dos Espíritos, Kardec quis saber isto dos espíritos amigos. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Então, encontraremos ou reencontraremos imediatamente aqueles entes amados? E aí eles respondem sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Não espere que você irá reencontrar um ente que não foi amado, um ente que você não teve contato com ele, um avô, uma avó, um tio, uma tia distante que você não teve a oportunidade ou não quis ter contato com ele, mas sim aquele que você ou aqueles que você tinha e manteve afinidade. Então aqui ele diz sim, segundo a afeição. Então são os laços de afeições. Frequentemente, eles não dizem que são em todas as vezes, que absolutamente é assim, que frequentemente, de acordo com as condições desses espíritos amados, frequentemente, se eles estão preparados para isto, frequentemente eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos. Aquela simbologia que usamos de uma rodoviária, de um aeroporto, uma estação de viagem, uma estação de embarque e desembarque, assim eles nos trouxeram para esta viagem, estarão lá nos esperando de regresso desta viagem. Então eles estarão nos esperando no mundo espiritual e nos ajudarão a nos libertar das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Sim, existem visitas de encarnados para desencarnados. Então, muitas visitas nós recebemos quando estamos fora do corpo físico, de encarnados, ou seja, aqueles que estão aqui no corpo físico. Chico Xavier, ainda ampliando as nossas reflexões, Chico Xavier foi questionado sobre como ele encarava a morte. E Chico Xavier nos falou também acerca da saudade, que a saudade destes entes amados, essa saudade fere e é uma dor nos dois planos da vida. Então, saudade é uma dor que fere nos dois planos da vida. Então, nós sentimos saudade aqui, os nossos entes amados, que nos antecederam, também sentem saudade de nós neste outro lado da vida. Então, Chico Xavier foi questionado certa feita como ele encarava a morte. Como você encara a morte, Chico? E ele nos responde naturalmente que somos humanos e a despedida de um ente amado, mormente quando este ente amado vai adquirir nova forma, de um modo geral, se tornando invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Então aqui Chico Xavier dizia e respondeu aqui que ele também, como ser humano, sentia uma dor imensa quando acontecia esta separação momentânea. E vejamos que ele nos fala que ao deixar o nosso corpo físico, nós adquirimos uma nova forma no plano espiritual. Ou seja, não deixaremos de existir, continuaremos com a nossa identidade, prova que nós temos constantemente através das mensagens recebidas psicograficamente. Não perdemos a nossa identidade. E ainda Chico Xavier nos diz, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, então aqui ele lembra que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, ou seja, quando nós não cometemos suicídio.
Então a morte vem de Deus, é este anjo libertador. Então aqui, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus. Então ele nos lembra que nós ainda não temos condições de receber a morte com alegria. A maioria de nós não temos condições ainda de receber a morte com alegria, mas podemos sim receber esta separação com fé em Deus, com esta esperança, com essa certeza do reencontro. Cabe-nos superar o sofrimento da morte, fazendo por aquele ou aquela que parte ou que retorna aquilo que eles estimariam continuar fazendo. Então, se o nosso ente amado tinha um projeto, realizava um trabalho, ele se sentirá feliz em ver a continuidade do seu projeto através das nossas atitudes. Então, aqui nós estamos encerrando as nossas reflexões, ainda citando André Luiz no livro Conduta Espírita. Conduta Espírita, André Luiz nos chama a atenção para o nosso comportamento em relação à morte. Então ele nos diz resignar-se ante a desencarnação. Resignar-se diante da desencarnação. E maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Enquanto maior, ou seja, quanto maior for a nossa resignação em relação à morte, maior confiança em Deus e entendimento em relação à sua lei ou às suas leis sábias. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Esse desligar-se do corpo físico pode durar, este desligamento pode durar horas, dias, semanas ou meses. Vai depender da condição de cada um. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz, carinho, seja qual for a condição. Então, seja qual for a condição daquele que desencarnou, emitir para esses companheiros desencarnados, em todos os momentos que lembrarmos e relembrarmos deles, pensamentos de respeito, paz e carinho. A caridade é dever para todos os momentos da nossa vida. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajude a se refazer. Então aqui ele nos lembra que os nossos amados, os nossos mortos amados, estes companheiros que nos antecederam, eles estão pedindo constantemente, sem palavras, a nossa caridade da prece ou do silêncio que possam lhes ajudar no refazimento no plano espiritual. E, sem sombra de dúvida, é preciso que transformemos o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos a instituições de caridades. Então aqui André Luiz nos orienta que ele não está dizendo que é proibido, mas que seria bem mais conveniente se nós transformássemos este culto aos mortos, ao invés de oferecer coroas de flores, que possamos oferecer uma cesta básica, alimento a quem está passando necessidade aqui no corpo físico, porque quem já deixou o corpo físico, ele precisa do nosso equilíbrio, das nossas preces, das nossas boas vibrações, e não de coroas de flores, não de coisas materiais. Mas aqueles que continuam aqui conosco, ombro a ombro, lado a lado aqui no mundo físico, estes sim precisam da nossa ajuda. E ainda ele diz que a saudade somente constrói quando associada ao labor no bem. Então a saudade, ela somente será construtiva quando for associada ao trabalho no bem. E por último ele diz que o corpo que morre,
não se refaz, ou seja, o corpo que morre, que cessa suas funções orgânicas, ele não voltará a viver. Nós voltaremos a uma nova vida, conforme dissemos anteriormente. Este que vos fala, usando este instrumento físico, voltará a uma nova vida em um novo instrumento preparado para uma nova existência. E aí ele encerra que a morte exprime realidade quase totalmente incompreendida, infelizmente, ainda incompreendida na Terra. Então a morte exprime, ou seja, a morte é uma realidade, não tem como nós fugirmos desta realidade, mas ainda é quase totalmente incompreendida na Terra. Que possamos compreender, que possamos estudar acerca desta transformação que, conforme Emmanuel nos disse, essa mudança que nós classificamos, que nós denominamos como morte, que possamos entender, compreender, aceitar os desígnios de Deus com resignação e seguirmos adiante quanto possível aqui na Terra, mesmo com saudade nos ferindo o coração, que também está ferindo o nosso ente amado do outro lado da vida, mas seguirmos adiante neste processo de renovação, auxiliando assim na renovação de outras criaturas. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado a Deus, muito obrigado aos espíritos amigos, muito obrigado a Jesus, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. A vida continua sempre, a vida é incessante. Sigamos adiante de forma leve, de forma tranquila, sem pesarmos o carro da nossa vida com escolhas equivocadas. Nos libertemos enquanto estamos aqui a caminho, aqui no corpo físico. Paz aos nossos corações.